boa noite. É um prazer estar aqui, Antônio, com a tua presença nesse módulo sobre infância e história. Infância e memória, perdão, mas cujo título justamente, não é à toa, o Ato Falho, faz referência ao texto do Jorge Agamben, quando ele nos fala, no livro Infância e História, que o homem contemporâneo está expropriado da sua experiência. Ele, para dizer isso, recorda a afirmação do Walter Benjamin, quando em 1933 ele refere que as pessoas que tinham voltado da guerra e tinham vivido experiências até então inéditas da humanidade, no entanto, não conseguiam fazer um compartilhamento dessas experiências e voltavam emudecidas, sem poder tomar a palavra diante do vivido. Então, não é à toa, aqui o título que para nós se apresenta, e quando eu pensei na tua presença aqui, me lembrei de uma crônica tua, do teu livro 30 e Poucos, um texto que abre o teu livro, que se chama Um Escritor, um Escritor. Esse título ele faz uma ironia com a célebre frase que todos nós em algum momento ouvimos: um médico, por favor, chamem um médico. Esse herói de ocasião, que é um médico, que é convocado quando alguém passa mal e que, no entanto, essa mesma convocatória não se faz com essa urgência para um escritor. No entanto, nesse módulo, sim, a gente disse, um escritor, por favor, um escritor, e não qualquer escritor, senão justamente um escritor de crônicas, um gênero literário que, justamente, diante dessa condição contemporânea de expropriação da experiência, nos traz esse miúdo do dia a dia, essa miudeza pela qual muitas vezes a gente passa ao largo e sem narrativas, e eleva isso à condição de algo compartilhável, narrado com os outros e que permite para os outros poderem se identificar com essa experiência. Então, tem esse tecido, essa passagem entre o singular de uma geração, de um bairro, de uma cidade universal, e entre o miúdo do dia a dia e o que aquilo apresenta de grandioso para nós. Então, bom, com esses comentários, eu queria poder abrir a nossa conversa, pensando em toda a importância que tem esse ato inventivo de narrar a miudeza, como uma profanação, como algo que rompe os dispositivos, como algo que nos permite produzir uma certa transformação da nossa cotidianidade. Então, bom. Bom, boa noite, Julieta, boa noite a todos vocês que vieram. Se vocês não tivessem vindo, seria horrível estar aqui agora, diante de uma plateia vazia. Obrigado ao Café Filosófico pelo convite. E muito obrigado à Julieta, que está aqui hoje. Quando ela me chamou, ela está fazendo a curadoria para dar uma palestra. Falei, eu não sei dar palestra, eu não tenho um saber, eu não consigo subir num palco e falar durante 40 minutos sobre nada. Mas se você me fizer perguntas, eu falo pelos cotovelos. Bom, a sua primeira pergunta, né, a gente poderia passar dias debatendo a sua primeira pergunta. Ela é, inclusive, uma pergunta sobre literatura, sobre a qual o século XX se debateu muito, né? O texto narrador do Walter Benjamin, onde ele fala da experiência e da perda da experiência num mundo massificado, naquele mundo que ele estava começando a ver na primeira metade do século XX, mas enfim. Vou tentar falar um pouco da minha experiência. Eu trabalhava meu primeiro emprego foi numa... Primeiro não, mas um dos primeiros. Foi numa revista que a MTV ia lançar, chamada, de maneira não muito inspirada, Revista da MTV. E a gente estava fazendo pesquisas com leitores. Tinha uma plaquinha ali, descruze as pernas. Descruzei as pernas. Será para mim manter também? os braços cruzados. A gente estava fazendo uma pesquisa com leitores, então a gente pegava o público, alvo, 15 a 25 anos, e punha uma mesa com várias revistas e ficava assim, igual filme de FBI, atrás de um espelho, vendo os garotos lerem aquelas revistas e tal. E aí eles liam e tal, e alguém fazia perguntas para eles.
E eu lembro que um garoto falou que se você lesse tais e tais revistas, acho que era Veja, Isto É e Época, você ia saber tudo o que aconteceu no mundo naquela semana. E eu lembro que eu fiquei muito chocado, assim, dele achar que o que estava nas revistas, aquelas informações sobre a guerra da Síria, sobre o Trump, sobre sei lá o quê, era tudo o que aconteceu no mundo naquela semana. Né? Se morresse o cachorro dele, ia ser muito mais importante para ele do que a guerra na Síria. E, no entanto, não sairia na época, nem na Isto É, nem na Veja. É, o jornalismo é o território da informação. A literatura é o contrário disso, é o território da experiência. E a crônica, eu acho que ela é uma coisa interessante justamente por isso, porque ela é uma literatura que está metida nesse território inimigo, que é o território anódino das notícias, impessoal das notícias. É curioso que às vezes as pessoas leem as crônicas como se fosse uma notícia. E às vezes eu recebo uns e-mails indignados falando que absurdo darem espaço para esse cara falar da filha dele, falar de um tênis novo que ele comprou. Com E, tanta coisa com importante tanta coisa acontecendo no importante, mundo. guerra e fome no mundo. E eu, às vezes, respondo e falo, olha, eu não estou falando sobre a minha filha. Estou falando sobre uma experiência humana universal da paternidade. Eu não estou falando sobre o meu tênis novo. Eu estou falando de uma experiência humana nada importante de comprar um tênis. A ideia da crônica, então, a ideia da literatura no jornal é você trazer o diálogo para o pessoal, para o íntimo. E nisso, a crônica tem uma outra particularidade, que é a crônica é a antinotícia. O cronista geralmente está escrevendo a coisa de menos importante que aconteceu no mundo naquela semana. Né? O jornalista está atrás do furo, está atrás de catástrofes, prédios que desabaram, bombas que explodiram. O cronista é um cara que vai com uma lupa e tenta achar por trás do aparentemente insignificante alguma significância. Isso também é uma coisa que me surpreende. Em entrevistas, as pessoas geralmente perguntam: como é fazer a literatura sobre a banalidade, sobre o banal? E eu falo, olha, eu não sei sobre a vida de vocês, mas a minha vida é constituída 99% de banalidade. Né? Eu não acordo de manhã e caso com a Scarlett Johansson e vou almoçar na Lua e invado a Polônia na hora do jantar. Né? A vida é 99% cortar a unha dos pés. Né? Se você não consegue ver o que há de importante por trás dessa banalidade, você vai passar a vida infeliz, esperando o dia que você vai casar com a Scarlett Johansson ou invadir a Polônia. Provavelmente você nunca vai fazer nenhuma dessas duas coisas. Então, eu acho que a banalidade tem um primeiro aspecto, que ela é o tecido da nossa vida, e tem um segundo aspecto também, que é o seguinte: mesmo as coisas grandes da vida, e importantes, elas também estão disfarçadas de banalidade. É nesse ponto que me parece que tem um grande valor a crônica, porque a gente poderia pensar que essa ideia da expropriação da experiência dependeria de um emudecimento causado diante de grandes feitos da humanidade. Uma coisa é alguém voltar da guerra e não conseguir narrar o que lhe aconteceu, mas também nas pequenas coisas do dia a dia isso se apresenta. Por exemplo, o Agamben nos diz o que acontece quando alguém vai visitar um monumento de arte, uma obra de arte, e ao chegar lá, em vez de poder se abrir para o que o afeta, o que se sente, poder dizer no que isso toca e poder contar para o outro dessa transformação que às vezes a gente tem diante dos diferentes gêneros artísticos, esculturas, pinturas, literatura. O que acontece diante dos monumentos é se fotografar ficando de costas para o monumento. E isso também é uma forma de expropriação da experiência. Então, isso também se coloca no mais simples do nosso dia a dia. Né? Eu não saberia muito comentar o Agamben, porque eu não li, mas falando um pouco da experiência, retomando um pouco da banalidade, assim, eu queria falar do segundo tipo da banalidade, que é o seguinte: o que é só aparentemente banal. Né? Então, por exemplo, você não sabe que sua relação está acabando porque o seu cônjuge chega para você e fala:
hoje eu acordei te amando 15% menos do que ontem. Né? Você sabe porque pelo jeito que o cara joga a chave na mesa, Tá pelo no jeito que a detalhe. mulher bate a porta do carro, né? Então a banalidade é essa casquinha Do pequeno gesto que revela a implicação do sujeito nos seus das atos. coisas grandes, pois é. E Eu me lembro aqui também de uma crônica em que você fala, não precisa ser necessariamente algo biográfico, porque há muita verdade na ficção, desse texto chamado Recordação, de uma conversa tida com um taxista, um motorista de Uber, enfim, hoje em dia, em que ele conta dos anos de casado e que ele se lamenta por não ter nenhuma foto da sua amada que morreu. E você se surpreende, diz como assim nenhuma foto? E ele te diz, sim, eu tenho uma foto dela andando de jet ski ou com um penteado monumental do dia do casamento da nossa filha mais velha, mas ela não era assim. Ela não viveu a vida andando de jet ski ou penteada dessa maneira. Eu sinto saudade da imagem dela, de avental na cozinha, um pouco descabelada ali, ou dela ali jogada no sofá assistindo uma novela. É dessa imagem que eu sinto saudade. esse texto é interessante, é legal você citar, porque muitas vezes as pessoas leem as crônicas e acham que o cronista é um cara que tem um olhar diferente para encarar o cotidiano. Na verdade, em 90% dos casos, esse cotidiano que está descrito na crônica foi inteiramente inventado pelo cronista. Então, o cronista fala, eu estava na padaria e o chapeiro falou tal coisa. Não estava nada, ele estava em casa escrevendo a crônica em que ele estava na padaria. E esse texto surgiu da seguinte constatação. Eu tinha um amigo na escola e na casa dele tinha porta-retratos da mãe dele com todo mundo. Era na sala a mãe dele com Pelé, no banheiro a mãe dele com Ayrton Senna, não sei, a mãe dele com Bill Clinton. E eu passei 10 anos frequentando essa casa, nunca apareceu o Pelé, o Ayrton Senna, o Bill Clinton. Ela era uma stalker de celebridades que aparecia, a celebridade, ela tirava foto e fazia o porta-retratos. E eu fiquei pensando um pouco sobre, lembrei disso um dia, dessa mulher, dessas fotos. Mas aí eu comecei a olhar para os porta-retratos da minha casa e comecei a reparar que aquilo também, eu estava eternizando momentos absolutamente singulares da minha vida. Eu com neve, eu num barco, né? Eu de paraquedas. Sabe, a coisa que você fez uma coisa na vida e você bota lá aquela galeria de falsidades, assim, de exceções, né? Quem não tem uma foto, né, da mulher de Vison, os Alpes atrás, né? O homem com aquele negócio de esqui, se soltar, cai na hora do esqui. Ele tá lá com aquele no centro da casa segurando o negócio de esqui. E, e aí eu fiquei pensando um pouco sobre isso. Minha primeira ideia era fazer uma crônica contando exatamente como eu estou contando para vocês. Mas, pensando mais sobre o assunto, me veio a ideia. Morre uma pessoa que você ama e você vai nas fotos tentar resgatar um pouco da memória dessa pessoa. E cadê aquela pessoa que você amava? Tá lá de Vison, nos Sim, Alpes, sim, tá lá claro. num barco tomando um champanhe, tá lá nos momentos que você não vê. Então eu imaginei essa história que é esse taxista que conta pro passageiro, não é a situação mais original na história da literatura, um taxista que conta pro Mas é passageiro, mas cheio de enfim. boas histórias, na Mas realidade. eficiente e aí ele conta isso, que a mulher morreu e ele não tem foto e tal. Então é um pouco sobre isso. Nessa onda desse diálogo aí com provocações para que a gente possa ir trocando figurinhas, bom, o próprio título que a gente escolheu para esse encontro, Infância e Memória, ela implica uma contradição, porque a infância é esse momento da vida em que acontecem experiências decisivas para que nós nos tornemos quem nós somos, mas elas não necessariamente são evocáveis. O Freud nos fala de que grande parte das nossas experiências infantis caem na barreira do recalque, caem no esquecimento, se tornam inconscientes. Parte desse inconsciente ele pode ser evocável,
na vida ou através de um trabalho de análise, mas grande parte nós jamais nos recordaremos. E outra parte do que a gente recorda, ainda por cima, sofre deformações, não é? Que é exatamente o que aconteceu. Então, nesse sentido, falar de infância e memória tem uma provocação aí, considerando essa amnésia infantil. Então, tem essa condição, a infância, que ela, mesmo não sendo evocável, ela nos habita. Ela molda quem nós somos e está viva em nós. E ela aparece e se manifesta nas nossas infantilidades da vida adulta, seja ali nos momentos em que a gente vacila, tropeça, nesses momentos de irrupção da racionalidade, nos xistes, nos sonhos, nos atos falhos e nos sintomas, nos dizia Freud, comparecendo, revelando que a criança que nós fomos, de certa maneira, vive em nós. Por exemplo, tem 2 textos teus, também do 30 e poucos, um que se chama Não Quero Dar Uma Olhadinha na Água, que você está com uma namorada numa estrada e, bom, vai lá encher o pneu para bancar de quem entende de mecânica, e na sequência ela diz, não quer dar uma olhadinha na água, e você, abrindo o capô, se encontra com diferentes compartimentos e põe água num deles e vai que não era, né? Vai que era o compartimento do óleo, E né? era, Bom, esse é um. Eu agradeço até você trazer esse traço de estupidez como um traço da criança que mora dentro de mim. Você queria estar à altura da imagem ideal para a namorada, Quando o né? carro Tem fundiu, coisa mais infantil do que quando isso? o carro fundiu, eu devia falar, é uma irrupção da minha infância. Não. Mas posso falar? Não, ou, por exemplo, naquela outra em que você fala das vozinhas dos casais, em que às vezes os casais se tratam por amorzinho, amoreco, benzinho, paizinho, mãezinha, ou seja, revelando no trato amoroso entre os amantes como essa maneira que se tem de produzir as escolhas amorosas e se relacionar, em algum ponto, está enraizado nas experiências infantis, a tal ponto de que tem casais que na intimidade se tratam como se estivessem falando entre si com uma criancinha. Testemunhar isso é muito constrangedor, digo, mas isso não impede que os casais se refiram dessa maneira. Eu jamais falo assim com a Pituquinha. Mas eu acho que queria falar um pouco sobre a primeira parte. Infantil sempre são os outros, né? Nós claro, não. claro. Mas acho que também, assim, eu estou aqui nessa mesa sobre infância, acho que é um pouco por causa desse livro aqui, que é o Nu de Botas, que é um pouco uma autobiografia dos primeiros anos de vida. E eu lembro muito da infância. Quando eu lancei esse livro... Vou te interromper aí, porque é um livro maravilhoso sobre esse tema, ou seja, em que você faz algo que é poder recuperar o infantil que te habita de uma maneira não defensiva. Ou seja, poder assumir que se esse infantil está aí, o melhor que a gente pode fazer é tornar isso compartilhável. E não botar água no compartimento de óleo. Por exemplo. Obrigado, Janita. Obrigadíssimo. Mas então, essa é uma questão que muita gente... Quando eu lancei, muita gente falou, como você lembra? Eu não lembro de nada. Eu não lembro de nada dos meus primeiros 10 anos de vida. Eu não lembro nada de... Bom, eu lembro muita coisa, ou pelo menos eu acho que lembro. É impossível você afirmar com certeza que alguma memória sua dos seus 4 anos de idade é real. Né? Primeiro porque uma memória é um texto que é reescrito a cada ano. Exatamente. Com as suas visões atuais. Né? Então você volta lá, igual o Ministério da Informação do livro 1984, que tem 3 grandes blocos de países em guerra, e o Winston Smith, que é o protagonista, trabalha num ministério que reescreve a história de acordo com as novas alianças. Então, se a Eurásia está contra a Lestásia, eles falam mal do outro bloco. Daí, agora ficam de mal, ele reescreve a história. Basicamente o que está sendo feito hoje no mundo por todo mundo, na época do Facebook. Mas, enfim, a gente reescreve as memórias. Eu tinha, quando eu comecei a fazer o livro,
muitas memórias que eu fui anotando. Algumas delas eram histórias, algumas delas eram imagens, algumas delas eram restos de pinturas rupestres, assim, sabe? Então tinha um dorso e tinha uma lança. Então E aí tem a sabia, reconstrução que aí se eu produz. construía o resto com ficção. E outra coisa também que, a partir do momento que eu começava a escrever uma história, não interessava mais para mim se aquela história aconteceu assim ou não. Interessava que qual é o melhor final possível para essa história. E as histórias, depois de um certo momento, elas têm finais obrigatórios. Você sabe que essa história tem que acabar assim. Ela não pode acabar assado. As histórias elas têm regras. No começo, quando você está escrevendo, não, mas depois que você está escrevendo, é O uma texto te estrutura. leva. É uma estrutura, assim, é uma coisa de arquitetura, entendeu? Se você quer fazer um prédio de 200 andares, você vai ter que usar Uma uma base base de que tantos permite. metros, sei lá, tem uma coisa assim. Agora, esse mecanismo que você fala, ele é o próprio mecanismo do funcionamento mental, porque a gente tem marcas, inscrições psíquicas que são decisivas, que elas estão ali. A maneira como a gente as liga e as religa, elas vão sofrendo transformações que têm a ver com como um sujeito toma a palavra a partir da sua história e em diferentes momentos da vida a gente se historiza de formas diferentes em função do que nos aconteceu, ainda que tenha certas inscrições fundamentais. Sobre isso, uma vez uma criança me fez uma pergunta, afirmação, que foi: o passado nunca termina? E é uma afirmação interessante, porque de Muito, é. fato não. Ou seja, como a gente vai revisitar essas marcas do infantil que foram deixadas em nós, isso depende de uma historização ativa que a gente faz. Até porque a criança ela está muito exposta ao espanto do que a cerca, né? A criança ela se surpreende com tudo, né? Uma folha, um caramujo, tudo é muito surpreendente, muito excessivo para a criança e ao mesmo tempo etimologicamente infans quer dizer aquele que ainda não tem fala, aquele que ainda não fala por si. Por isso que é tão enternecedor quando as crianças, lá pelos 3 anos e meio, 4, nos dizem: lembra quando eu era pequeno? E diz, lembro, claro, né? A gente não vai desmentir a criança e dizer: o que você é agora? Porque seria um desrespeito diante do esforço enternecedor que essa criança está tentando fazer. Mas logo que a criança diz isso, ela em seguida diz: me conta. Ou seja, ela pede que a gente faça uma certa suplência da sua possibilidade de historização, porque ela ainda não tem a possibilidade de se alinhavar sozinha. Agora, de qualquer maneira, nesse livro tem passagens em que você traz com muita vivacidade situações muito peculiares, muito próprias da forma do pensamento que alguém tem na infância. Digo, porque aqui nós estamos fazendo uma diferença, né, entre o infantil que habita em nós como marca e esse tempo da infância propriamente dito em que uma criança está, em que ela está vivendo ainda essa experiência. Né? Num texto que, se eu não me engano, se chama Menino Mal, por exemplo, em que você conta que foi para a garagem e descascou pedacinhos de Eu meti uma tinta. faca, né? Ah, Foi mais violento. foi um pouco mais radical, É, um mas pouco mais radical. e se encantou com a marca deixada, que é algo que é muito interessante para as crianças poder produzir uma marca, mas aí você entrou na compulsão ali de continuar fazendo isso, e quando você caiu em si, você tinha dado toda a volta na garagem. E é esse momento em que as crianças dizem: é agora que a minha mãe me mata, né? Numa súbita volta a si. Para mim, essa memória, ela entra mais ou menos como minha primeira realização profissional, essa marca na parede. Porque foi essa graça para mim dali. Eu não sei porque eu estava com uma faca na mão na garagem da minha casa, mas essa história foi conferida com outras pessoas da família mais velhas e isso de fato aconteceu. E era uma parede meio rosa, assim. E uma hora eu fiz pau, meti a faca na parede e a casca da tinta rosa caiu e apareceu o branco da massa corrida. E eu me achei muito poderoso.
muito poderoso, porque eu estava fazendo uma marca num prédio, num castelo, que era a minha casa, entendeu? Tá. Eu estava fazendo, eu queria chamar os amigos e falar, ó, você tá vendo esse negócio aí? Trampo meu, sabe? Claro. Trampo meu, sabe? Gosta de poesia? Fui eu que fiz. E aí eu percebi que aquilo não ia ser bem visto Hum. pela sociedade, digamos assim. Mas eu gostei, então eu comecei a esfaquear, 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 e quando terminou, eu tinha feito assim um traço de risquinhos numa altura muito comprometedora, Te 40 centímetros do denunciar. chão, entendeu? Não poderiam ser Não muitos. poderiam ser muitos. Mas uma coisa que você falou que me chamou a atenção, Agora, esse ato de fazer marcas é um ato que, em algum momento, todas as crianças fazem. E é um ato muito valioso desde o ponto de vista simbólico. Porque antes de que as crianças possam, elas, fazer algum desenho figurativo e atribuir a isso uma significação, a primeira coisa que uma criança faz é deixar uma marca de si. Ou seja, isto me representa, isto sou eu, isto é minha obra. Como os homens da caverna, de certa maneira. Ou seja, deixar um traço que é uma marca sua. Independente de que aquilo tenha qualquer figurabilidade. Então, é uma travessura necessária da infância. queria ter você do meu lado em todos os momentos difíceis. Quando o carro funde, quando a minha mãe me pegou, você ia baixar assim, a Julieta, de holografia, e falar, é muito importante para esse menino. Mas, Não, porque... sabe que às vezes os psicanalistas fazemos um certo elogio à desobediência. Pois é. Porque, de fato, muitas vezes se tem a ideia de que uma criança que é saudável necessariamente seria uma criança obediente. E tem certas travessuras que elas são fundamentais para a infância. Uma possibilidade, por exemplo, de fazer uma inscrição numa parede, adornando-se do castelo, ou, por exemplo, contar uma mentira. Contar uma mentira é algo muito importante. E, mais de uma vez, os pais chegam no consultório muito assustados porque a criança mentiu. E a mentira, ela, em certa medida, ela é uma prova de inteligência. Isso quer dizer que a criança sabe que o outro não sabe tudo. Que ela não é transparente, porque durante muito tempo a criança ela se sente transparente para o outro. Ela acha que o outro sabe o que está passando na cabeça dela. E poder mentir é poder dizer, olha, se eu não te disser, você não vai ficar sabendo. Então a gente tem que não mentir por uma condição ética, não porque a gente tem uma incapacidade de fazê-lo. Essa é uma segunda história. Né? Mas como essa holografia não apareceu na minha garagem, o que eu fiz foi enterrar a faca no jardim e me esconder, escondendo as provas do crime, escondendo as né? provas do crime e me esconder no lavabo. E eu lembro de pensar escondido no lavabo, assim, era um vão entre a pia e a porta. Eu lembro de pensar, uns 2 anos eu caibo nesse vão. Até os Tá 6, tudo bem. até os 6 eu vou. Água vai ter aqui direto, se der sede eu bebo da pia. E comida eu vou na geladeira à noite, enquanto minha mãe estiver dormindo. Então, durante 2 anos eu vou viver aqui escondido. E depois eu já vou ter 6 anos, já vou ser maior, já vou conseguir, aí eu posso fugir para casa da minha avó, tentar alguma coisa assim. E minha mãe chegou e começou a me procurar. Primeiro ela chegou, eu ouvi uns gritos, de fato. A leitura que ela fez foi bem pouco psicanalítica sobre a destruição da parede. Foi... Ainda bem, porque a pior coisa que tem é dar uma de psicanalista com o próprio filho. Hein? Isso é algo que não se faz. Ela não fez, ela começou a gritar e tal, e aí começou, tinha lá uma empregada, e ela perguntou onde eu estava, ninguém me viu, e ela foi procurar pela rua e voltou chorando, e falou que ia chamar a polícia. Eu falei, pronto, vão me prender. Claro que na minha cabeça a polícia era para me prender. E aí eu me entreguei. Eu achei melhor me entregar logo, pelo menos para pegar uns Playmobil antes da polícia chegar. Poder levar. Mas sobre uma coisa que você falou antes disso, do negócio da infância, eu não sabia que a origem da palavra era essa. É muito interessante, do que não fala, né? Porque uma dificuldade que eu tive foi de estabelecer a voz desse narrador. Porque como é que você vai escrever uma história contada por uma pessoa que não sabe falar? Uhum. Né?
É, você não vai fazer uma história, né, blá, 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 blá. É possível. O começo do retrato do artista quando jovem começa com a criança pequenininha e a criança ainda não sabe falar e a criança vai aprendendo, mas é 5 páginas, 10 páginas e a criança aprende a falar. E aí eu fui ver como é que outros autores faziam e o que eu me decidi a fazer não, obviamente que esse cara de 3 anos não pode ter um vocabulário de 3 anos, ele vai ter o vocabulário de um adulto, a inteligência de um adulto, mas a lógica de raciocínio de uma criança. Isso aí. Ou pelo menos do que eu acho que é a lógica de uma criança, né? Porque é um adulto fingindo que é uma criança. Então, muitas vezes eu fico feliz com esse elogio, que é a história contada do ponto de vista de uma criança. Mas é falso. Claro. A história é contada pelo ponto de vista de um cara de 35 anos fingindo que é uma criança. Mas é o mais perto que a gente consegue chegar nisso. Eu não tenho ideia se eu pensava assim quando eu era pequeno. Claro. O que é muito interessante também é que você narra nesse conto que você, depois de ter marcado toda a parede, tentou também reconstruí-la. Pegou tua caixa de giz de cera e tentou fazer combinatórias de cores para ver se chegava na cor tijolo, que não estava exatamente na caixa de giz, com laranjas, amarelos, marrons, o que foi dando uma nuance por toda a parede. Primeiro eu tentei pegar os caquinhos de tinta caídos no chão e e colar de volta com cola Prit. A lambança que eu fiz só com marca de mão de cola na parede ali, aí já tinha digital, aí já não tinha mais. Eu não sabia àquela altura o que era digital, mas eu imaginei que aquelas mãozinhas ali não iam ser, né, do guarda da rua. E depois tentei pintar, mas era uma cor muito particular. Foi piorando, foi ficando manhaca, só dava mesmo para fugir para a clandestinidade, que foi o que eu fiz. Você sabe que talvez essa história ela me toque tanto porque me fez evocar uma passagem da minha própria infância. Eu tinha um amiguinho do outro lado da rua, nessa época em que a gente atravessava a rua e abria a casa dos outros porque não tinha tranca, chamado Gustavo, que era uma peste. Né? O Gustavo era uma peste, e por isso que eu gostava tanto do Gustavo, porque sempre era imprevisível o que poderia acontecer com ele. Né? Sempre tinha grandes aventuras. E resulta que a mãe do Gustavo tinha juntado dinheiro, né, uma condição ali de classe média, ali batalhadora, juntado dinheiro e comprado um tapete azul marinho lindo para o quarto, onde ele dormia com as 2 irmãs, ou seja, não era um quarto só dele. E também a gente tinha ganho uma caixa de giz colorido. Então, a gente molhou um giz colorido dentro do copo de água e botou no tapete e esmagou com o pé. E foi lindo o efeito que produziu, porque parecia uma estrela num céu azul. E aquilo foi tão bonito que, imediatamente, a gente pegou outro giz e fez a mesma coisa. E lá pelo 3º ou 4º, eu desconfiei e disse, talvez a tua mãe não goste disso. Mas era tão divertido que a gente não conseguiu parar. Na hora em que a gente escutou a mãe dele chegando em casa, a gente se olhou e fugiu pela janela. Por que eu te conto isso? Não por uma espécie de obscenidade da minha própria experiência, mas porque veja como a experiência de um, ela pode produzir uma evocação para a experiência de outro e fazer com que a gente recupere um trecho da própria história que estava adormecido. Então, aí me parece que o efeito do compartilhamento ele é pleno, ele produz essa situação de poder se evocar, poder se conhecer e se reconhecer através do outro. Eu acho que um elogio, que eu acho um grande elogio para um cronista, eu sempre pensei isso. Sempre pensei isso. Inclusive, as pessoas às vezes falam que um escritor é alguém que tem uma sensibilidade para captar a realidade. E eu discordo disso, porque se ele tivesse uma sensibilidade acima do normal, ele não encontraria o leitor. O leitor só existe a experiência de leitura se o leitor tiver dentro dele
alguma coisa de semelhante com o que o cara tá, com o que você está emitindo. Você tem um emissor e um receptor. E essas ondas têm que ser compatíveis. Então, Quando alguém lê um texto e diz, você estava falando de mim, né? pois Eu que é. te contei isso. Pois é. Então, eu acho que, na verdade, o escritor é alguém que consegue botar no papel a maneira como as pessoas pensam, né? A maneira como as coisas acontecem, enfim. Tem vários tipos de escrita, né? Mas estou falando um pouco da crônica. Enfim, acho que é isso. Queria trazer aqui uma afirmação que você faz no livro Meio Intelectual, Meio de Esquerda, em que, numa passagem, você diz: abandonar a infância implica na incontornável convivência com o absurdo. O que mais me angustiava na adolescência não era, portanto, a percepção do absurdo, mas como os adultos pareciam não se dar conta da estupenda improbabilidade de estarmos aqui por esse breve período. Bom, teus livros eles são muito lidos por adolescentes, por jovens, muitas vezes até dentro da escola, outras vezes fora dela. E é bem interessante o efeito de poder ter acesso a essa literatura num momento que é o da adolescência, que é uma etapa da vida que se está justamente numa passagem entre o laço familiar e o laço social, em que alguém se pergunta que lugar pode vir a ocupar no mundo, diante dos ideais, diante das expectativas, mas também de como se representar nesse mundo. Entendendo, por um lado, que vivemos submetidos a um espírito da época, ou seja, a gente é atravessado pelos ares do nosso tempo, mas que é muito importante que também alguém encontre a possibilidade de ser aí, né, de poder fazer o momento, ou seja, de não viver simplesmente como uma vítima da época, mas poder também entender que o mundo ele é transformável. E para entender que o mundo é transformável e que o ato com que o que alguém faz na vida tem essa potência de transformação do mundo, em primeiro lugar é preciso saber, entender, ter notícias de que o mundo não foi sempre igual. Porque se o mundo não foi sempre igual, então eu posso criticamente pensar nisso que me coube viver. E também eu posso pensar que o mundo pode ir numa direção diferente daquela que parece mais previsível. Então, você traz aí uma série de memórias de uma infância que não necessariamente foi melhor, ou seja, de uma infância em que não se usava protetor solar, nem cinto de segurança, em que os pais fumavam no carro com vidro fechado, e em que se assistia programas de TV ruim, por exemplo, no Nude Botas você fala numa crônica do Alô Bozo, de uma experiência com um amigo, mas a questão então não é um passado idealizado, mas um passado diferente, porque ao pensar que o mundo já foi diferente, então também é possível pensar de que ele é suscetível de uma transformação. Ou, por exemplo, no texto Perdizes, em que você fala do que é andar pela cidade e, de repente, ali onde tinha algumas casinhas, tem um rombo. Um rombo produzido por uma incorporadora com um mais novo empreendimento que vem ali. Essa condição de o que aconteceu aqui? Eu perdi esse pedaço? Bom, o que foi isso? Eu estou tendo um flashback de um ácido dos anos 60? Não, mas eu não tomei ácido nos anos 60. Você brinca. Essa condição de transformação que dá a chance de alguém pensar que é possível fazer um momento. Sobre a primeira frase, né, aquela do absurdo, que você entrar para a adolescência um pouco você lidar com o absurdo. Eu estou escrevendo agora um livro sobre adolescência e é um pouco continuação do Nude Botas. Não é bem continuação, é uma narrativa mais longa, é um romance, mas eu estou pensando muito sobre a adolescência. E eu caí num conto do vigário dos adultos na minha infância. Fui enganado pelos adultos, porque eu acreditei na infância que se você se comportasse bem, você ia se dar bem no final.
A adolescência é a prova de que não temos garantias. Pois é, esse é um acordo que funciona muito bem durante a infância. Você come brócolis, você ganha pudim. Você arruma seus brinquedos, você pode brincar na rua. Porque durante a infância o mundo é dominado pelos adultos. Obrigado. Os adultos é que são os donos da bola. E eu percebi assim muito abruptamente na adolescência que tinha tido uma Revolução Francesa. Eu cheguei lá em Versalhes todo feliz, com a minha roupinha de pequeno nobre, e encontrei os adultos sendo decapitados pelos adolescentes vândalos. E falei, cara, agora o poder está com eles, e eu sou aqui um bom menino. E me ferrei. Então, quando eu falo essa frase que você leu, que é essa percepção do absurdo, é assim: o mundo não tem lógica, o que os adultos falaram não funciona mais, eles foram tirados do poder. Quem está no poder agora, quem está ficando com as meninas mais bacanas, são os caras que estão botando clipe de ferro na tomada para derrubar a luz da escola. E eu aqui sei a fórmula de Bhaskara de cor, eu sei poema do Drummond, estou aqui de óculos e aparelho chupando o dedo, entendeu? Então, essa é um pouco a minha. E que é parte, e que é o drama da passagem adolescente, porque a gente faz parte da ilusão da infância, algo de, bom, você tem que ir com os ideais, você não pode ser namorada do papai, você não vai namorar a mamãe, mas quando você crescer, você vai ter a tua princesa, teu príncipe lá te esperando. Quando você chega na adolescência, você diz, cadê? E aí que vem a descoberta de que dá muito trabalho. Se fazer um lugar no mundo, seja por uma realização pessoal, profissional, seja pela escolha amorosa, ou seja, de que isso não está garantido. E cai sobre o adolescente esse peso do ato. Agora não é mais brincadeira, agora é para valer. E tem uma coisa que eu sempre falo quando eu vou falar em escola e tal. Quando você tem 14, 15 anos, você tem certeza que aquela hierarquia estabelecida no primeiro A, ou no segundo B, ou no terceiro C, é a hierarquia para sempre. Que aquela menininha loira mascando chiclete, jogando cabelo de um lado para o outro, vai ser rainha do mundo, que aquele cara que toca guitarra vai ser o Steve Jobs, e que você ali de aparelho e óculos está condenado. Tá perdido para sempre. Um gueto de Varsóvia existencial, entendeu? Que você está ferrado, que você nunca vai ser nada. E poucas coisas mudam tanto quanto essa hierarquia. Eu acho até que essas pessoas que dão muito certo ali, elas se ferram, assim. Elas têm muita felicidade muito cedo e encostam, entendeu? E você encosta e eles estão todos acabados e tal. Porque, de alguma maneira, o sofrimento do adolescente, esse adolescente que está assaltado pelas perguntas mais pesadas, de fato, os dramas existenciais, eles acompanham, na verdade, qualquer crise. A crise também da vida adulta não é tão diferente daquela que um adolescente passa. Mas é bem melhor, né? Bom, a gente tem mais, na vida adulta tem mais lastro, ou seja, também se leva tempo para aprender a viver. O que o adolescente padece dessa angústia de ter que se responsabilizar pelo ato, mas ainda com um tempo de trajetória que não consolida o seu saber fazer. E tendo que estudar química às 7h15 da manhã, além de tudo. Quando os hormônios pululam. Então, diga. Tem uma outra história, que essa que você falou das marcas é o mau menino, né? Tem uma história que vem antes dela, que é o bom menino, que eu acho que é um pouquinho o momento em que eu fiz esse contrato furado com os adultos, que é uma cena. Essa cena é totalmente ficcional, porque eu não poderia lembrar uma história dos 2 anos de idade. Mas eu desconfio que tenha sido algo parecido. Então, esse menino, que sou eu e não sou eu ali, está do lado da mãe, prestes a fazer xixi num pinico, com a calça abaixada, e a mãe está escovando os dentes. E ele gosta muito de ver a mãe escovando os dentes. Ele acha assim
uma coisa incrível, o autocontrole, que ela consegue escovar os dentes sem ficar babando pasta de dente, sem espirrar no Uma espelho. habilidade. E ela escova os dentes andando, e ela pega uma toalha, bota aqui, pega uma toalha e bota ali. Ele acha aquilo, quando ele escova o dente, escapa, escova a orelha, escova o cabelo. E aí ele vai fazer xixi, e ele está muito feliz porque ele aprendeu a fazer xixi no pinico e não cai nada fora. E ele sabe que a mãe fica feliz quando ele faz xixi, não cai nenhuma gota fora. Ele vai deixar aquela mulher incrível feliz. Ele vai começar o xixi, ele olha pro tapetinho do lado e fala: e se eu fizesse xixi nesse tapetinho? Pode ser legal fazer uns riscos, assim, igual na praia, na areia. E aí eu olho para um negócio, papel higiênico do lado, e falo: e no papel higiênico, fazer xixi no papel higiênico? E aí ele começa a olhar em volta e começa a imaginar um xixi poderosíssimo, uma mangueira de incêndio. E ele imagina o xixi descendo pela escada, e ele imagina. E aí, quando ele está no auge desse frenesi urinário, assim, ele se dá conta que, assim como as marcas na parede, aquilo não vai ser bem quisto pela, digamos assim, sociedade. E, e aí ele faz essa conta, ele fala: deverei eu ser livre e sair fazendo esse xixi, inundar o mundo com o meu Poder. jato, jactante, ou devo conquistar o sorriso dessa mulher? E eu recupero esse capítulo no livro sobre adolescência, meio para explicar como é que aquele garoto vai virar aquele nerd e tal. E eu recupero ali, e nesse momento ele fala: se eu fizer o xixi para fora, eu vou ser um cara aventureiro que vai correr o Ironman, e vai subir o Everest, e vai ganhar milhões na bolsa, e vai andar de moto, e vai conquistar as mulheres e tal. Se eu ficar fazendo xixi nesse piniquinho, eu vou virar o cara comportado, que sabe Bhaskara e os versos do Drummond, e vai bem na escola, e não arruma namorada, tarará, tarará, e abrem-se duas frentes para ele. Uma frente que é o Sermão da Montanha, que é: vinde a mim os justos, os misericordiosos, os últimos serão os primeiros, barará, o Evangelho de Mateus. E o segundo é Stephen Wolf, Born to be Wild, que é que o mundo exploda numa só vez, uma coisa assim a letra. E ele covardemente escolhe fazer xixi dentro do piniquinho. E aqui estamos. Covardemente ou não, né? Porque de fato é preciso uma certa negociação entre aquilo que do processo civilizatório se faz em nome do amor e aquilo que também exige uma certa desobediência para poder ter uma autoria, né? O próprio ato de poder estar contando isso agora fala de alguma desobediência. Agora, o interessante é que as últimas crônicas elas têm sido da ordem do revisitar essa experiência, mas do lado de lá, ou seja, sendo pai. Agora eu sou o inimigo. Bom. E aí a questão se revisita, se reintroduz, porque essa mesma condição que você pensou lá naquela tua outra crônica de vou me esconder aqui, minha mãe não vai me encontrar, cria desde o lado da condição de adulto esse horror de meu filho sumiu. Chamem a polícia e na hora que te encontram já que você está vivo, eu te mato. Né? Essa condição que a gente sempre experimenta como ambivalente na educação das crianças, que é o quanto cercear e o quanto autorizar. E aí você tem justamente colocado algumas crônicas bem engraçadas a esse respeito, que me parece que tem um efeito muito apaziguador para os pais contemporâneos, pais tão submetidos a métodos rígidos de como fazer, pais que consideram, às vezes, de que é preciso saber antes, quando, de fato, mesmo que como adulto se tenha uma responsabilidade diante do ato da criança, no entanto, também, como no filme Nemo, que você gosta e cita, em relação aos teus filhos, quando o tartarugão, o pai do Nemo pergunta para o tartarugão, que deixa as suas tartaruguinhas nadarem, como é que você sabe que eles estão prontos para isso? E o tartarugão responde: a gente não sabe. Mas quando eles sabem, a gente sabe. Ou seja, essa condição
que tem entre absorver a responsabilidade para si como pai e essa condição também necessária de ir autorizando a criança. Então, você vai falando de certos momentos de desespero, como indo para o... Certos momentos de alívio eu tenho. Desespero é o default, é o normal. Mas Quando você desculpa. conta, por exemplo, no avião, indo com a equipe de vôlei para as Olimpíadas, que um dos teus filhos chorava e que você já não sabia mais como acalmá-lo, pensando que a equipe de vôlei ia perder, ia dizer para todo mundo, a gente se concentrou muito, mas a gente se desestabilizou emocionalmente quando uma criança chorava no avião e que você, no auge do desespero, já não sabia mais se dar o tablet, um pouco brincando com o nosso encontro passado, que foi sobre as intoxicações eletrônicas, se dá leite condensado ou, quem sabe, dá um tablet besuntado com leite condensado, com tal de acalmar aquela criança. Né? Então, essa condição que se vive do lado de ser pai e ter que assumir. Quando nasceu minha primeira filha, você me falou uma coisa genial. Eu te perguntei, cara, as letras das músicas de Niná, elas são terríveis, né? O boi da cara preta vai levar essa menina embora e tal. E você falou, os pais precisam de alguma forma para exprimir a raiva que eles têm das crianças. Então, a minha tentativa como cronista pai é destruir essa ideia de paternidade, de maternidade fofa, Claro. né? Porque a gente vive nesse mundo, a gente veio até falando um pouco sobre o politicamente correto, a caminho daqui e tal. Isso nem tem a ver com politicamente correto ou incorreto, tem a ver assim, com a mentira, né? Assim, eu lembro quando foi nascer minha primeira filha, eu falei, também faço análise, falando com a minha analista, falei, eu tenho um pouco de medo de ficar com raiva da minha filha, porque eu não vou conseguir trabalhar do jeito que eu trabalho, eu tenho muito medo de ficar com raiva dela. E ela é psicanalista argentina, como todos os psicanalistas, e ela fala assim, tem medo de ter raiva da tua filha? Vai querer ganhar a tua filha 10 vezes por dia, vai querer matar aquele neném. E aí foi um alívio aquilo, eu falei, claro, eu posso querer esganar. Claro. Entendeu? Que é diferente do que esganar mesmo. Porque, claro. Claro, e teve essa, né, essa mudança As músicas de Niná são justamente tão violentas porque a gente nina o neném, enquanto isso diz, né, Nana nenê que a cuca vem pegar. Quer dizer, Nana, porque aqui quem vai virar uma cuca sou eu, se você não dormir logo. Né? Agora, esse revisitar a experiência, por exemplo, no teu texto, tal pai e tal filho, essa condição de o que retorna na geração seguinte, quando você diz que olha para a cara do teu filho e vê a cara do teu pai. Ou seja, horrível, esse familiar e esse estranho. Eu vi a cara do meu pai mamando no peito da minha mulher. Pai, tira a boca daí. O que você tá fazendo aí, né? E ele não tinha, é engraçado que assim, ele não se parecia com meu pai pequeno, ele se parecia com meu pai hoje, e bravo. Então eu chegava no berço e via meu pai, eu achava que ele ia tirar um minister do bolso. Aí eu falava, não, meu pai parou de fumar faz 20 anos, ufa. Oba, ainda bem, né? Mas alguém achava ele parecido ou muita só você? gente, bom, muita já gente. É um alívio. E ele tinha um jeito de olhar bravo, assim, com 3 semanas de idade ele olhava bravo igual meu pai. E aí meu pai me ligava e eu não tinha paciência para falar com ele. Falava, pai, eu já passei a tarde inteira tentando te fazer dormir, agora você ainda vem aqui me amolar, entendeu? Claro. Mas que essa condição do entre gerações, entre a condição de filho e a condição de pai, e aquilo que se repete para além das nossas intenções, aquilo que vem para cima, aquela condição em que você quer fazer diferente e aqueles pontos em que você se surpreende, não necessariamente de uma maneira agradável, repetindo algo da geração anterior. Isso tem também uma coisa maravilhosa que é assim, poucas mudanças são tão radicais na vida quanto aquilo que você achava que ia fazer com seus filhos quando eles nascessem e aquilo que você faz. Né? Você fala assim, meus filhos só vão comer orgânicos, nunca vão ver televisão, não teremos babá, não teremos nada e eles vão tomar banho com água da fonte Juquiaçu Mirim de não sei aonde. Cara, come essa batata frita e assiste televisão, que eu tô lendo meu livro. Sabe? Essa é a realidade. Assim, come logo esse hambúrguer do McDonald's, tablet, quer mais tablet, toma mais tablet. Claro que eu tô exagerando aqui. Mas tem essa
profunda quebra de... Claro que é como lidar com os filhos. Como lidar com os filhos tem a ver com como se negocia a própria relação com os ideais. Porque, de fato, você tem uma responsabilidade de transmissão ali e, de alguma maneira, educar uma criança implica a gente mesmo abrir mão. Para não largar a criança comendo batata frita e vendo televisão, lá pelas tantas a gente desiste de ler o nosso livro e faz o que é possível. Ou seja, tem uma condição também de renúncia, mas tem uma condição também legítima de relação que está muito para além de qualquer manual, que tem a ver com aquilo que a gente consegue inventar na relação com a criança. Tem uma das crônicas que é bem essa negociação que você está falando, que é eu tentando ler A Metamorfose do Kafka, Sim. com a minha filha de 1 ano e meio do lado, querendo ver Galinha Pintadinha. Ela nasce só lá pela página 150 aqui, então... Vai falando umas coisas enquanto eu procuro aqui. Eu me lembro dessa crônica, eu não mas sei, vai ser insubstituível do que ter a eu não estou possibilidade de conseguindo, você agora que eu lendo. estou nervoso, que eu estou procurando, e eu não estou conseguindo procurar, eu fico só olhando para o livro. As letras estão te As olhando letras estão me agora. olhando e todo Você não mundo está tá olhando pra conseguindo mim, ler. mas já já Mas eu é que acho. se intercala uma frase da Metamorfose com uma estrofe da Galinha Pintadinha até que você desiste, né? E essa é a condição própria de ter uma criança pequena. E que, quando os pais têm crianças pequenas, não adianta dizer para eles, isso passa. Quando se está no olho do furacão, parece que isso vai ser algo eterno. Achou? Não, achei outra, mas, Tá bom. mas tem a ver com chama diário ou noitário. Tanto faz, já que dia e noite são conceitos ultrapassados e sem sentido nesse insone fluxo neonatal. Vivo num já contínuo em que se alternam momentos de paz, ela mama, ela dorme, e guerra, ela urra, ela urra, ela urra. Durante os armistícios, abro o laptop e tento gravar algumas memórias da caserna, para que não se percam nesta terra de ninguém em que vagam meus combalidos neurônios. Mando aqui os que consegui copiar e colar com a mão esquerda, enquanto a direita troca uma fralda. Segunda, cerca de 2 horas da manhã. Ela dormia como um anjo e acordou como uma motosserra. Chorou ininterruptamente por 40 minutos, ou 4 horas. Tivemos vergonha de ligar para o pediatra só por causa de um choro, de modo que decidimos levá-la diretamente ao hospital. Na porta de casa, contudo, ouvimos a trombeta celeste anunciando a volta do Senhor e o fim das tribulações terrenas. Era um pum. E com o pum veio a paz, e com a paz o sono. Babação número 35. Imagino aquele punzinho se espalhando pela atmosfera e não consigo deixar de pensar que o mundo agora é um lugar melhor. É grave, doutora. Ideia número 9. O inventor da babá eletrônica deveria ganhar o Nobel. Babação número 36. Abro as fraldas com a curiosidade de quem confere a caixa de entrada do e-mail. Haverá alguma mensagem? Qual a cor, a consistência? Quando fecho os olhos, todos os cocôs desfilam pela memória, como num baralho ilustrado por Pollock. É muito grave, doutora. Segunda, 8h32 am. Ela mama com a sede de um náufrago. Então, sem aviso prévio, joga a cabeça para trás e dorme, como se o último gole de leite fosse um trago de ópio. Enfim, vai embora. Mas é um pouco essa montanha-russa, né? Do que é compartilhar uma experiência com uma criança que comporta uma dose de imprevisível. Quando a gente encontra a solução para uma questão, aparece outra, né? Agora, queria puxar um pouquinho a questão com você para a própria ficção ou os livros, as histórias das crianças. Tem um texto teu dirigido a crianças que se chama Felizes Quase Sempre, e que esse texto ele justamente começa onde terminam a maioria das histórias infantis, que é, bom, se casaram e viveram felizes para sempre. E quando a gente conta a história dessa maneira, oculta que é ali mesmo que a história começa, e que viver numa felicidade eterna pode ser a coisa mais chata do mundo, e que o que faz a vida e a vida com alguém é ir produzindo essas travessias
para as quais a gente vai encontrando respostas inventivas. Então, o tempo passou voando, já estamos aqui no momento de abrir para questões, mas enquanto os aqui presentes e os que estão assistindo também por internet vão pensando suas questões, queria colocar isso, né, de como há uma mudança na maneira em que se contam as histórias. Quando a gente acompanha a evolução dos clássicos, os clássicos eles não eram os mesmos no início, quando eram contados em volta de uma fogueira, ou seja, nas primeiras versões da Chapeuzinho Vermelho, o lobo mesmo devorava ela e não tinha nenhum caçador que salvasse. Depois tem um caçador que salva, ou seja, esses clássicos eles vão sofrendo torções e transformações dependendo da época, porque eles vão sendo imbuídos pelos seus ideais. Se a gente, por exemplo, acompanha as ficções, o lugar que as princesas ocupam nas ficções, é muito diferente o que acontece no conto da Bela Adormecida do que a paródia que, por exemplo, se faz com a Fiona em relação à Bela Adormecida, que é que ela se finge de que está ali muito bela e plácida dormindo, quando, na verdade, ela se preparou belamente para receber o príncipe nessa condição de uma suposta passividade. Então, a gente vai vendo essa transformação das ficções que se oferece para as crianças. Isso me parece importante, porque, de fato, as crianças elas têm os seus contos preferidos. As crianças não gostam igualmente de todas as histórias, mas também o que se oferece para as crianças tem um efeito. Há uma sobredeterminação literária, por exemplo. As pacientes de Freud, nesse texto sobre a sobredeterminação literária da Maria Rita Kell, ela nos conta como as pacientes que Freud atendeu eram mulheres que tinham lido Madame Bovary, ou seja, essa mulher que vivia reclusa num ambiente doméstico e que tinha anseios por uma vida em que ela pudesse ser dona do seu destino e ter liberdades de escolha. Então, se por um lado a gente escolhe que ficções a gente consome, por outro também há uma sobredeterminação das ficções da nossa época, porque elas oferecem para uma criança uma possibilidade, um certo painel de possibilidades identificatórias, e porque isso também tem uma forma, ou seja, não é da mesma maneira que se edita a experiência no tempo do gênero literário do romance, do que na época dos 140 caracteres do Twitter. Então, queria que você pudesse comentar um pouco sobre isso, porque se a gente, por um lado, vê essa transformação das heroínas, dos contos de fadas, onde tem, por exemplo, uma Valente, onde tem, por exemplo, uma Bela. A Bela é uma princesa ali diferente, porque se bem a resolução dessa história seja pelo amor, pelo encontro amoroso, no entanto, a Bela é uma princesa que ela, com seu amor, salva o príncipe. Ou, por exemplo, uma ficção como Moana, mais recente, em que, de fato, há muito amor em jogo, mas é um amor entre gerações, ou é um amor de amizade, mas não necessariamente um amor de um casal. Aqui a gente vê uma transformação, assim como a gente vê também uma transformação dos heróis. Teve uma época que os heróis da Marvel eles pareciam todos bombados, todos pareciam que tinham tomado anabolizantes, né? Muito distante daqueles primeiras ficções em que o Batman tinha até uma barriguinha e subia os prédios com sopapas de desentupir privadas nas mãos, ou da série do Hulk, que sempre terminava de uma maneira melancólica, porque depois que ele tinha virado uma fera, ele tinha que abandonar essa cidade. Então, a gente vai vendo essa transformação em que essas ficções também são atravessadas por lugares do feminino e do masculino que se oferecem como possibilidades identificatórias para as crianças, sendo que tem sido bastante frequente na atualidade que se ofereça para as crianças ficções muito adocicadas, destituídas do mal, em que, por exemplo, as crianças têm que cantar na escola, não atire o pau no gato.
E a questão que se coloca aí é até que ponto, ao fazer essas ficções politicamente corretas, a gente não está extirpando para as crianças as possibilidades de ficcionalmente tramitarem ambivalências que elas têm, porque as crianças elas têm sensações muito invasivas de ódio, de inveja, de medo do abandono, de temor do desconhecido, e ao visitar essas ficções, elas se encontram com um material que permite para elas fazer uma tramitação disso. Ora, se a gente torna essas ficções politicamente corretas, mas ao mesmo tempo, paradoxalmente, lança as crianças para uma realidade em que a discussão política acontece de uma maneira completamente maniqueísta e em que o diferente vira o inimigo. E aí a gente entrega na mão das crianças miniaturas de políticos para que elas ateiem fogo. Que tipo de recurso psíquico a gente está transmitindo para as crianças? Então, antes de abrir para o debate, queria te fazer essa última provocação para você comentar. Eu fujo da provocação porque eu seria incapaz de falar sobre a literatura infantil de maneira tão ampla assim. Mas ouvindo você falar de Shrek, Moana, não vejo a hora das minhas crianças chegarem a esses filmes de criança mais velha, porque eu não aguento mais ver Peppa Pig e Masha e o Urso, Claro. que são o que eu mais consumo lá em casa. É, o que eu penso é só, você falou isso das releituras dos clássicos, né? E esse livro Felizes Quase Sempre é isso. Eu peguei, é uma história que começa com todos os personagens que viveram felizes para sempre. E eles estão todos muito entediados, porque é um saco todo dia aquele sol, todo dia aquele passarinho fazendo pli, 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 pli na janela. E a princesa fala, olá príncipe, olá princesa. Né? E aí eles decidem fazer uma reunião entre todos os personagens felizes para sempre para ver como eles vão se salvar disso. E aí tem É um debate. conto de fadas com assembleia, né? É conto de fadas com a Assembleia, exatamente, exatamente. Em breve será proibido pela escola sem partido, mas por enquanto ainda está liberado. É, e aí tem um que decide soltar uma bruxa, mas eles acham soltar a bruxa muito radical. Aí tem outro que fala, vamos procurar um monstro, um lobisomem. Né? E no final eles resolvem procurar um escritor e aparecem todos lá em casa. Eu estou lá trabalhando e aí eu recrio o final para eles. Mas tem uma história interessante sobre isso. Nem sei se eu poderia contar, mas acho que posso, que é o livro é ilustrado pela Laerte, mas ele começou a ser ilustrado pelo Laerte. E, e o Laerte começou a ilustrar, é um livro de príncipe e princesa. E, e num determinado momento ele me escreveu e falou, Antônio, não está rolando. Eu não estou conseguindo ilustrar esse livro. Eu vou desistir. Eu falei, beleza. Se você quiser dar para outro ilustrador, eu falei, não, guarda aí, se um dia você achar que você consegue retomar, retoma. E um dia ele aparece, e não mais como homem, mas sim como mulher. E aí eu entendi perfeitamente a dificuldade dele. Qual situação de gêneros mais estereotipados existe na literatura do que um livro infantil de príncipe e princesa? Ele não estava conseguindo desenhar o príncipezinho de cabelo curto e shortinho e a princesa de seus longos cabelos e vestido. E aí, uma vez que ele apareceu como Alaerte, ele foi lá e ilustrou o livro maravilhosamente e tal. Enfim, acho interessante porque até essa questão toda da releitura do clássico tá viva em quem fez o livro. Nessa transformação, nessa mudança. Bom, creio que podemos abrir o debate e depois eu tenho aqui algumas outras questões, mas vão se misturando com aquilo que for na conversa aberta. Boa noite. A gente está transmitindo agora para o site do Instituto CPFL, para o Facebook também, aplicativo, todos os nossos canais de comunicação praticamente. Só alguns números dessas transmissões que a gente está fazendo. Só no Facebook a gente teve um alcance de cerca de 30 mil pessoas acompanhando, de cidades como Campo Grande, Campinas, Barueri, Americana, São Leopoldo, Indaiatuba, Simão Dias, Pipa, Caconde, Ribeirão Preto e Porto Alegre. E várias pessoas aqui querendo ouvir mais histórias do Antônio, inclusive pedindo para ler mais alguns trechos até. Eu achei. E também várias pessoas lembrando de memórias de 2, 3, 4 anos, algumas histórias aqui. E a pergunta que veio é de uma pessoa que se identifica como Who Cares, mas, enfim, é o pseudônimo dele.
Mas a pergunta é a seguinte, ele começa dizendo que tem horas que vejo algo que lembra a minha infância por algum momento, sinto um sentimento tão bom, mas ao mesmo tempo um vazio de que nunca mais vou estar naquele momento com aquelas pessoas. E a pergunta dessa pessoa é bem ampla, mas é se nostalgia é um sentimento ruim ou bom. Olha, eu várias vezes lembro da infância e penso que bom que eu jamais voltarei para aquele momento. Eu sou um grande fã da idade adulta. Assim, eu acho que a ideia de que você pode escolher o que está no seu prato é de uma liberdade tão grande. O que eu vou comer hoje? Eu posso jantar bolo de chocolate se eu quiser. Eu posso passar uma semana comendo só bolo de chocolate. Esse é o quão livre eu sou. Na infância você não escolhe nada, né? Você não escolhe a roupa que você vai usar, você não escolhe a comida que você vai comer, você não escolhe para onde você vai, né? Você acorda um dia e fala, você vai para casa da sua tia. Não vou, vai. E você vai chorando e chega na casa da tia. Fala, agora você vai passar uma semana na casa da sua tia. Você fica uma semana na casa da sua tia. Então eu não sou muito nostálgico. Eu acho que a gente tende a edulcorar o que já passou, a transformar em mais bonito. Eu já olho aqueles momentos de terror dos primeiros meses de filho pequeno com, ai, que delícia, aquele bebezinho. Aquele bebezinho estava chorando no trocador com cocô na mão, tentando botar na boca, você estava tentando tirar a mão dele com o cocô da boca dele, e a outra mão já passava na parede, enfim. Eu achei o trecho da... Eu lendo, mas eu acho que não é um bom texto para ler esse daqui. Não tem nada, só que eu acho que é meio chato, é mais legal de ler do que de falar alto. Então a gente pode responder outras perguntas, eu vou pensar em outro trecho para ler de outro... Mais perguntas? A gente pode fazer um combinado, se vocês não fizerem pergunta, a gente faz pergunta a vocês. E aí é muito mais constrangedor, porque pode ser da vida privada. Escolhe, né? Escolhe, Tem mais uma da internet aqui, antes de a gente ir para o público aqui geral. A Camila Piva, ela faz a seguinte pergunta: como lidar com lembranças traumáticas na infância de filhos adotados? Eu não tenho expertise. Bom, eu recebi aqui um recado de que as pessoas querem te ouvir mais, Antônio. Então, assim... Olha, eu prometo adotar um filho, traumatizá-lo bastante, resolver o problema e voltar daqui a 15 anos para poder falar sobre isso. Acho que essa pergunta, talvez, então vou fazer aqui um meio de campo, talvez coloque essa condição que a gente tende a idealizar a infância como um momento que já passou, esquecendo da angústia que é viver a infância, quando a criança justamente não sabe o que a espera, não tem o poder das decisões, ou seja, que criança não tramou no escurinho do quarto que quando crescesse iria se vingar dos pais, mesmo sendo os melhores pais do mundo, e poder fazer as suas próprias escolhas, né? São as novelas familiares dos neuróticos, onde fala Freud, onde a gente idealiza como seria o nosso mundo se a gente pudesse escolher, né? O mais interessante é que, em geral, quando a gente tem a liberdade de comer todos os dias no almoço e no jantar bolo de chocolate por uma semana, a gente não o faz. Ou seja, o que representa que também aquilo que a gente faz com uma criança, ele não é arbitrário, é uma decisão de algo que ainda a criança não pode tomar. Então, assim, no que diz respeito às adoções, em certa medida podemos dizer que todos somos adotados, simbolicamente, porque não há nada que nos ligue a um filho biologicamente. Tanto é que a primeira experiência que se tem, e você fala bem disso, ao se encontrar com um bebê recém-nascido, é muito prazer, eu não te conheço. É uma experiência de estranhamento. Para mim foi, caramba, é minha filha e eu não tenho nenhuma intimidade com ela. Isso. Então, isso fala de como sempre a filiação é um ato simbólico de adoção. Não se está dado o ato de ser filho. Mas como é lidar com experiências traumáticas
prévias, né? A importância de poder reconstruir a história, porque assim como as marcas que a gente viveu, elas estão ali, a gente não pode fingir que elas não estão, e o pior que a gente pode fazer com aquilo que nos marcou é fingir que aquilo não está. Essa história pode ser retomada e pode ser recontada. Tem um humorista português maravilhoso chamado Ricardo Araújo Pereira. Ele escreve agora na Folha e ele participou da Flip. E a primeira pergunta que fizeram para ele foi: por que você lida com humor? Por que você trata? Por que essa é a sua matéria? E ele falou assim: muito cedo eu descobri que eu não era o filho preferido dos meus pais. E eu sou filho único. E daí ele conta que ele era deixado com uma avó horrível, horrível. A avó era pior que os pais. E a avó não ria. Era uma viúva portuguesa séria, daquelas de preto de antigamente. E às vezes ela fazia assim, não teve graça nenhuma. E aí ele virou humorista para, enfim, para se salvar disso. É que até a gente poderia brincando dizer que seu filho preferido pode ser uma grande desgraça, né? O peso da preferência ele pode ser até pior, né? Nenhum de nós é o filho que os pais quiseram, ainda bem. Ah, eu sou. Infelizmente. Depois daquelas marquinhas na garagem. Acho que não. Oi, aqui. Meu nome é Juliano, sou psicólogo. Não posso perder a oportunidade de dizer que admiro muito o seu trabalho. Pediram para eu ser objetivo, então, quando eu era pequeno, uma vez eu quis ir num parquinho, mas tinha medo das crianças, assim, e chamei minha mãe, né, para acompanhar. E depois de um tempo, minha mãe passou a ser um empecilho, né? Eu queria brincar e não que ela ficasse me... E eu acho que você trouxe sua mãe para o rolê hoje. É brincadeira, Jerusalemski, que é uma grande psicanalista, mas é que eu fiquei com a impressão de que eu queria te ouvir mais, assim. Mas e isso, assim, eu acho que isso que você falou no começo, né? Não é à toa que eu contei isso. Eu acho que eu não conseguiria vir aqui sozinho, mas se alguém me fizer uma pergunta, me passou um pouco dessa insegurança de estar sozinho e aí precisar ter alguém do lado. Vai piorar pro meu lado? Não, vai. Tá. Inclusive, essas suas inseguranças, eu acho que vem do fato que eu reparei. Vou continuar, né? Tá. Não, e aí você disse também que... mas é bom ser adulto, assim, eu não quero... Né, não tem essa questão da nostalgia. E você comentou também, eu tenho um adulto, né, falando da infância. Eu tenho 35 anos mas ao mesmo tempo parece uma criança, assim, conversando e quando você diz para ela, vai falando aí, essa espontaneidade que você tem, acho que é isso que atrai, eu acho, porque tem uma verdade, né? E a minha pergunta como é que você se vê tendo essa coisa própria que é da ordem do infantil, mas que não se torna uma pessoa infantil, Claro. Né? Como lidar com isso, ainda mais hoje em dia, né? Os adultos super infantilizados, que não é o seu caso, né? O Woody Allen seria um exemplo fantástico para isso, eu acho. Se você se sente assim em algum momento, nossa, eu estou sendo muito... ou se não, se essa naturalidade, se isso casou de uma forma tranquila em você, assim. Ou se você não vê nada disso também. Eu tento lidar com essa infantilidade de uma maneira adulta, né? Eu acho. Bom, obrigado pela pergunta. No começo eu achei que eu estava me saindo muito mal na foto, depois melhorou um pouquinho. Pelo menos eu e o Woody Allen ficamos mais ou menos... eu acho que tem uma sensação de estranhamento que começou na adolescência e que nunca mais terminou. Assim, no meu livro novo tem um capítulo em que o garoto, aos 15 anos, chega na escola e ele está no ônibus para a escola e ele vê um colega dele vestido de heavy metal. O cara não era heavy metal na 8ª série, agora no colegial ele é heavy metal. E ele fala, o cara veio fantasiado para a escola, no primeiro dia de aula. Ele acha que vai enganar quem? Todo mundo sabe que ele é o Duílio, o cara que usava aparelho de cabresto na 5ª série. Ele não vai colar. E aí esse garoto entra na escola, ele está vestido com um conjunto de moletom e um tênis com um fecho de velcro, que é a roupa que ele usa desde sempre.
e ele toma um susto ao entrar na escola e descobrir que está todo mundo fantasiado, menos ele. Então as meninas viraram patricinhas, os meninos mauricinhos, tem a turma dos heavy metals, tem a turma dos rappers, a turma dos hippies. E ele fala, como foi isso? A escola mandou uma lista de material com de A a C vai ser hippie, de C a sei lá o que vai ser playboy e tal. E, e, e na adolescência eu tinha muito essa percepção assim, nossa, como todo mundo finge bem, sabe? Como eles fingem, como é que eles conseguem fingir tão bem? Olha aquele cara fingindo que é rapper, falando assim com a menina, e a menina fazendo assim no cabelo, que nem uma propaganda da L'Oréal. E eu sempre achei difícil, assim. Então, a minha saída, o meu recurso, sempre foi correr para esse lugar do humor, né? O lugar do humor que fala e não fala, faz e não faz, diz e não diz. Você fica, assim, que nem um boxeador se esquivando da realidade, assim, né? O humor é uma coisa, assim, meio furta-cor, tá e não tá, é e não é. É, eu acho que é uma defesa, né? Eu acho que assim, às vezes eu falo, o humor é um ressentimento que não se ressente, é um ressentimento branco. Assim, humor é a consciência e a assunção da fraqueza, né? Você assumir a sua fraqueza e falar, estamos aqui, nus, de botas, e vamos rir disso, né? O Ricardo Araújo Pereira tem um livro sobre humor, chama Doença, o Sofrimento e a Morte Entram num Bar. E, e ele fala, no começo, ele cita duas frases. Uma é, o homem é o único animal que ri, que é do Aristóteles. E a outra é, o homem é o único animal que vai morrer, que sabe, o homem é o único animal que sabe que vai morrer, que eu não sei de quem é a frase. E ele fala, o homem não ri apesar de saber que vai morrer. O homem ri porque sabe que vai morrer. E é a vingancinha que a gente tem. É falar, eu vou, mas vou rachando o bico. O que é mentira, porque na hora que você estiver perto, você não vai estar rachando o bico. Mas enquanto não está perto, você tem esse recurso, né? Então, em última análise, você ri da... Olha só o ato falho, eu ia falar. Você chora. Você ri da morte, mas enquanto isso ainda não está muito perto, você vai rindo das suas pequenas inseguranças, vai rindo de botar água no negócio do óleo, fundir o seu Ford Ka no meio da imigrantes, quase perder a sua mulher, perder o seu carro, enfim. É o que temos. Oi, boa noite. Boa noite, Antônio. Tudo bem? Antônio, eu fiquei curioso. É muito simples a pergunta, não sei se você vai se lembrar. Vocês, em algum momento, estavam falando sobre a banalidade. Daí você falou assim, a banalidade tem dois aspectos. Daí você falou sobre um. E eu fiquei curioso, porque você não falou sobre o segundo. Não sei se você se lembra sobre isso. Sim, sim. Essa é a pergunta. Não, eu cheguei depois a retomar, mas eu falo de novo. Que o primeiro era assim, era a importância do que é de fato pequeno. Às vezes falam assim, a crônica é tão importante quanto um romance. Eu acho que é pouco, é como falar assim, uma empada é tão importante quanto uma feijoada. Do ponto de vista nutricional, não. A feijoada tem muito mais calorias do que uma empada. Mas vai ter certos momentos na sua vida em que tudo que você quer é uma empada. Né? Não à toa no Em Busca do Tempo Perdido no Proust, é um docinho que traz à memória toda a infância dele. Então, acho que falar sobre o pequeno é importante. Esse é um aspecto da banalidade. O segundo é, às vezes a banalidade não é a banalidade. Às vezes a banalidade é a maneira pela qual você percebe o grande, a coisa profunda. O exemplo que eu dei foi a sua namorada, seu namorado joga as chaves do carro na mesa de uma maneira que você fala, essa pessoa não me ama mais. Então você não está falando da banalidade. Essa é a maneira como você está chegando no grande. Isso não é só um aspecto da crônica, por exemplo. Os contos do Chekhov são todos sobre isso. Não está acontecendo nada ali. E está acontecendo tudo ali. É através das pequenas coisas do cotidiano que a vida aflora. E tem um momento que você faz, caramba, eu vi tudo ali. Acho que era um pouco isso. Oi, boa noite. Meu nome é Beatriz, eu sou estudante de psicologia. E vocês comentaram da identificação do feminino, do masculino. Vocês também comentaram dos estereótipos que permeiam o masculino e o feminino. E eu gostaria que vocês comentassem um pouco dessa criação das crianças atuais sem gênero, que elas recebem nomes que não têm gênero, e alguns pais justificam que é para fugir desse estereótipo. E eu gostaria que vocês comentassem um pouco como que vai ficar essas memórias, como que vai ser tudo isso. Obrigada. Quer começar?
Olha, eu não sei. Eu não sei muitas coisas sobre criação de filhos. É, a Olivia várias vezes. Outro dia eu cheguei em casa, estava a Olivia e o Daniel, os dois de vestido. E a Olivia estava um pouco indignada, falando: ele não pode usar vestido, ele é menino, ele é menino. E eu falei: não, ele pode usar vestido, mas tem um lado meu, careta, século XX, que acha um pouco estranho aquele menino de vestido. Mas eu falei: vai usar vestido. Imagina, se quiser usar vestido a vida inteira, vai usar vestido a vida inteira. É, Para mim é mais difícil a questão da troca de gênero do que da configuração do gênero mesmo. Por exemplo, hoje a minha filha falou: tem menina que vai para a escola de unha pintada e batom, eu quero ir de unha pintada e batom. E eu falei: não, você não vai de unha pintada e batom porque você tem 3 anos. Mas também não tive convicção disso. Também achei meio bobo não deixar ela pintar unha e batom, por que não, sabe? E aí ela falou: quando eu tiver 4 eu vou poder. Ela vai fazer 4 meses que vem. E eu estava querendo ir logo pro elevador, falei: vai poder. Então ela vai ter que ir com a unha pintada. Mas isso não é uma, eu não sei. Claro, Sim. e além do mais, quem somos nós para dizer que narrativa essas pessoas vão tecer das suas experiências? Ou seja, é preciso que a gente não fique ali numa posição oracular do outro, mas o que cada um vai dizer disso, né? Então, da mesma maneira, por exemplo, talvez esse seja um assunto que se retome aí com a Maria Rita Kel, das novas configurações familiares, quando se dizia que seria um grande escândalo a questão da adoção, das fertilizações e de casais homossexuais. E não se encontra maiores dificuldades, maiores patologias, nem tampouco maiores dificuldades na escolha de gênero de filhos de casais homossexuais do que em relação aos filhos dos casais heterossexuais. Então, sempre o que vale mais é a narrativa que cada um pode dizer de si, né? Esse é um ponto importante. Não cabe a nós normatizarmos isso. Oi. Tudo bom, Antônio? Oi, tudo bem? Tudo bom. Sou Paula Drummond, sou bióloga, mas nós temos filhos da mesma idade, né? E eu tenho me divertido muito com as suas crônicas de paternidade. Mas eu queria que você falasse, se você conseguisse, né? Enfim, falasse um pouco da maternidade da sua esposa, um pouco das sutilezas, das diferenças, como é que você percebe a sua paternidade e a maternidade da sua esposa? Como é que é isso? Oi, Paula. Eu conheço a Paula, a gente passou um Réveillon junto, há muitos anos atrás. Olha, eu não posso falar muito da experiência dela, mas tem uma coisa que é... Tem um escritor americano que chama Michael Chabon, e você vê um livro chama Manhood, sobre ser homem. E ele fala: se uma mulher está com uma criança na fila do caixa, as pessoas olham para essa mulher e falam: que saco, esse bebê vai chorar. Se um homem está com uma criança na fila do caixa, todo mundo olha e fala assim: que cara especial, que pessoa fantástica, trazendo seu filho. Ninguém sabe se ele é especial, ele pode bater nessa criança, abandonar, mas parece um ato heróico, né? Ainda é hoje um pai que está ali cuidando do filho, e para a mulher é sempre a obrigação da maternidade. Eu escrevi algumas crônicas já sobre isso, sobre a raivinha que me deu lá pelas 4 da manhã, das feministas terem conseguido conquistar espaço e transformado o mundo num lugar mais justo e bacana para as mulheres. Porque às 4 da manhã, quando é a 5ª vez que você acorda, você pensa: maldita Simone de Beauvoir, vou ter que ir lá de novo. Vai ter que ser eu. E você tenta argumentos, e você tenta falar assim: mas sou eu que ganho dinheiro nessa casa. E você lembra que sua mulher ganha mais dinheiro que você. E você não tem. Então, ter filhos também, você vive todas essas questões, esses embates sociológicos na carne, às 4 da manhã. Não sei muito se eu respondi a sua pergunta. Né? Me parece que sim. Oi. Vou fazer uma pergunta.
Eu queria que o Antônio falasse um pouco mais daquela questão, não lembro qual foi a expressão que você usou, mas dos pais autoritariamente libertários demais, assim. A gente estava conversando hoje aqui à tarde, falando, por exemplo, tem, sei lá, um colega nosso que os pais não quiseram, é um pouco parecido com essa história do gênero. Então, não batizaram a criança porque queriam que ele escolhesse a própria religião. Enfim, como esse tipo de coisa vai dos pais deixarem você fazer as suas próprias escolhas, mas como que isso vai moldando mais no campo da memória mesmo. Acho que é isso. Eu faço, é mais como uma piada que eu falo que é assim, que porque eu sou escritor, né, que meu pai é escritor e minha mãe é escritora e meu padrasto é escritor e geralmente meu pai fala que eu sou escritor porque eu não sabia que existia outra profissão. E eu digo que isso não é verdade. Eu sabia que existia, mas eu não pude ter outra profissão, porque eu tive uma educação hippie muito autoritária. E que eles falavam, vai ser artista sim, metiam guache na minha mão e espalhavam pela parede. E eu falava, papai, me dá uma calculadora, não, você vai assistir Hair de novo. A gente ia lá assistir o musical Hair, ver a Sônia Braga pelada, todo mundo pelado, entendeu? Por favor, da Fantaúva, não, vai tomar ayahuasca sim, tomava ayahuasca. Mas aí eu falo que eu estou fazendo análise há 15 anos e ainda vou conseguir sair do armário e abraçar a contabilidade, que é a minha verdadeira paixão. Então é mais nessa toada que, de fato, não me ressinto tanto dessa educação. Claro, mas assim, botando um pouco mais lenha nessa fogueira, o quanto que os pais se posicionem de uma maneira desejante com os filhos é importante, porque é dizendo sim, mas também dizendo não, me tornarei tudo menos isso, que também se produz um desejo próprio. Ou seja, essa enunciação do desejo não pode vir se os pais ficam num lugar de absoluta neutralidade. Ou seja, é preciso posicionar-se em relação a. E isso não precisa ser um mandato unívoco, mas é um desejo legítimo que os pais têm. O que acontece se produz uma suspensão absoluta em que, supostamente, se deixaria do lado da criança toda e qualquer escolha? Isso é deixar alguém num deserto simbólico, de certa maneira, num momento em que alguém ainda não tem condições de escolher. E tinha uma coisa que você estava falando no carro também, assim, todas essas perguntas também sobre paternidade, maternidade, as minhas próprias angústias também a respeito disso, pressupõem que haja jeitos corretos de fazer as coisas e que você tem que, assim, tudo tem que ser sem glúten e sem lactose, psicanaliticamente falando, assim. Então, se você der o conto de fadas tal aos 3 anos, ela vai ser uma pessoa super tranquila. Se você der esse filminho aqui aos 4, ela vai ser frígida, não vai ter jeito. Né? Esse cara vai ser broxa. Tem um negócio muito... A gente foi criado no século XX, era um monte de criança espalhada no chão com os pais batendo cinza de cigarro na cabeça, né? Assim, não saberia dizer se deu certo, mas a vida é mais bagunçada do que a gente está achando, não acha? Fiquei me lembrando de outra parte dessa mesma conversa, mas que vai por aí na condição de até que ponto a gente poupa as crianças ou até que ponto a gente transmite certas questões para as crianças, que é isso das ilusões infantis, das crenças em Papai Noel, Fada do Dente, Coelhinho da Páscoa, e o quanto é importante para a criança ter essa proteção que lhe permite sonhar, mas o quanto também é muito perigoso quando uma criança pergunta, porque se deu conta, mas Papai Noel existe? E muitas vezes os adultos ficam com medo de dizer não existe, achando que dizer essa verdade equivaleria a aniquilar a possibilidade da criança sonhar, né? Quando, de fato, isso é uma incompreensão absurda do lado dos adultos, como se se houvesse só uma oposição entre verdade e mentira, realidade e ficção. E isso é muito mais complexo, porque a ficção ela tem fragmentos de verdade extremamente valiosos e, na realidade, o que se coloca como esse anteparo da realidade pode ser uma ilusão extremamente mentirosa também, né? Então, a importância que tem, em alguns momentos, poder dizer para a criança o que você acha, primeiro,
não desmenti-la nas suas percepções, mas também poder dizer, sim, isso existe nas histórias, que esse é uma possibilidade da Em experiência. casa Papai Noel existe, mas está muito sem grana esse ano. Está duríssimo. Mas eles têm 3 anos, né? Daqui a pouco, quero ver quando aparecer um Papai Noel com sotaque em espanhol da vovó, o que você vai dizer? Aí fica mais difícil de recobrir, né? Mas esse é um jogo interessante, né? Do quanto a gente tem que poupar as crianças para que elas possam sonhar, mas ao mesmo tempo não desmentir-lhe as suas percepções, porque não precisa ser enganado para poder sonhar. O Natal pode ser uma brincadeira que a gente brinca junto. Porque todo mundo gostaria, né, no fundo, de ter um bom velhinho que nos desse presentes no fim do ano. Então, esse Você vai me falar agora que não tem. é um momento de verdade. Mas dá para brincar. Não tem mais perguntas. Então, antes, para encerrar, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Antônio. Então, já que a palestra é sobre infância e memória, eu gostaria de saber qual que é a memória que você tem mais bonita da sua vida, da sua infância. O que você tem para contar para a gente? Olha, eu sou péssimo disso. Assim, se falar essa coisa de 5 livros para levar para uma ilha deserta, eu ia morrer no barquinho, tentando fazer a lista, sem nenhum livro. Mas eu tenho uma coisa que é curiosa, que para escrever esse livro, no de Botas, eu elenquei as memórias da infância que eu tinha. E teve uma hora que eu fui relendo e fui vendo o que era importante, o que tinha algum valor literário e o que era só importante para mim, porque era a minha memória. E a primeira memória que eu trago da vida é uma memória muito prosaica, muito banal, assim, é eu tentando pegar um copo de refrigerante em cima de uma mesa. E eu sei que é a primeira porque eu levanto a mão e não alcanço em cima da mesa. Então eu era muito pequeno. Por que eu me lembro disso? Não sei, não tem graça nenhuma, não é importante, não foi um trauma, não foi uma alegria, não foi nada. E eu acho interessante isso também, do ponto de vista literário, que a primeira memória que eu tenho, a gente também tem uma coisa muito... uma coisa de estetizar a vida e achar que a vida pode ser uma história com sentido, com começo, meio e fim, com valor. E no final é uma bagunça, né? História cheia de som e fúria, contado por um idiota sem sentido. Eu acho que bonito por causa disso. Essa primeira imagem que eu tenho é totalmente relevante como vai ser a vida de todos nós aqui daqui a 500 anos. Você vê Ou como... daqui a 5, quando o Trump e o Kim Jong-un explodirem tudo com uma bomba nuclear. É uma história dos nossos tempos. Teu primeiro objeto inalcançável do desejo foi um copo de refrigerante. Mas era inalcançável só por ponto de vista da altura. Ele estava lá. Mas, enfim, Antônio, queria te agradecer muito Eu por que essa agradeço. conversa, por esse bate-papo que nos permite revisitar com tanta pertinência, seriedade, mas ao mesmo tempo humor, que é isso das memórias e da infância e do que disso pode ser transmitido para que haja outras infâncias com outras memórias.